Bom dia. Bom dia. Os senhores estão passando bem? Que bom. Estão gostando desse encontro de Pré-Jovem 3? Sim. É bom, não é? Eu até falei para o Carlos que podia fazer todo mês aqui no Manda Aqui, mas os outros ministros ficaram enciumados, falaram que não, né? Aí não teve jeito. Hoje eu adorei a experiência da Bruna, né? A Bruna teve grande transformação, né? Também a experiência da Rúbia, né? Eu li, não estava presente lá no dia, mas parabéns, né, pelas experiências. E hoje, quando me chamaram para falar aqui, né, quando o Carlos passou a programação, a agenda, me deu um tema para falar sobre encaminhamento e acompanhamento. A semana passada eu conversei com o André, né, chamei, falei, André, o que eu vou falar lá, né, no dia do encontro. Aí a gente ficou várias horas conversando, traçando, e eu preparei uma aula com 70 slides, mais ou menos, vários ensinamentos, mas essa semana eu fui amado, Deus resolveu se apaixonar por mim, e eu comecei a purificar, e perceberam que minha voz está mais bonita, né? Na verdade, ela não está durando muito tempo. Eu começo a falar e logo começo a tossir, e então essa aula com 70 slides, assim, eu vou deixar para outro dia. Que sorte, né, gente? Não. Esse tema, encaminhamento e acompanhamento, eu acho um tema maravilhoso, né? Mas ouvimos duas experiências maravilhosas de encaminhamento, não foi? Da Bruna, da Rúbia, né? Aqui alguém tem dificuldade em acompanhar e encaminhar? Tem? Quem tem? Levanta a mão. É difícil? É difícil? Não, é difícil aquele prédio bem grande assim, né? Não é não. Na verdade, eu não sou um perito no assunto, mas, assim, também vou, hoje, na verdade, eu gostaria mais de fazer um bate-papo com vocês sobre o tema, né? Primeiro, para mim, encaminhamento, ele é regido pelo mundo espiritual. Quem encaminha é o mundo espiritual. E nós somos instrumentos de Meixo Sama para encaminhar. O que eu acredito é que a gente não pode perder a oportunidade. Porque o mundo espiritual sempre coloca para a gente a oportunidade de encaminhar. Eu queria pedir a alguém para ler o ensinamento de Nidai Sama, primeiro para a gente entender por quê. O que a gente precisa encaminhar? Porque às vezes a gente vai pensando, mas encaminhar, a igreja fica falando disso toda hora, né? Por que tem que encaminhar? O Bispo Amorim, mês passado, veio aqui, a palestra foi ótima, né? Mas ele deixou tarefa, não foi? Qual foi a tarefa que ele deixou? Vou falar. Júri no lar. Reunião de júri no lar. Levar um frequentador no solo sagrado. Especial. Especial pela construção, não é? Deixou bem claro, né? Quem conseguiu as 3 tarefas? Pode levantar a mão? Parabéns. Quem conseguiu 2? Quem conseguiu 1? Quem não conseguiu nenhuma? Parabéns também, mano. Parabéns por ter levantado a mão, né? Eu não teria tido coragem, foi tanta gente levantando a mão, era só no... Né? Fazia assim, né? Só no ponto, né? Na verdade eu não gravei nada, não decorei nada. Mas, parabéns para quem conseguiu as 3. Quem não conseguiu, buscar. Qual foi a dificuldade? Qual foi o ponto? Quem que não conseguiu encaminhar uma pessoa, levar no encontro de frequentador? Pode levantar a mão? Qual foi a dificuldade? Alguém podia falar? A pessoa que eu ia levar teve dificuldade de acordar cedo. Sério, ela me falou isso em cima da hora. Que ela não ia conseguir acordar cedo. E ela deixou
maior dificuldade foi minha, de não prepará-la antes e me preparar também para que ela me acompanhasse. Certo. Os dois que eu convidei também na véspera, no sábado à noite, eles me ligaram que ela estava ficando com sinusite e não conseguia. Quem mais? Todo mundo aqui, agora os amigos dela, só que preferiram ir para o dela para estudar. Você também? Não, Eu sei, você foi lá. Eu te vi lá, dando aula. Quem mais? Primeiramente, como eu não vim na aula passada, né, no mês passado, eu acabei sabendo essas informações tudo no meio do mês, né? E quando eu fiquei sabendo, eu já comecei a correr atrás. Mas aí eu consegui 2 pessoas, mas no final também elas não puderam ir, acabaram não indo e acabei não levando. Mais alguém? A Verônica conseguiu, Verônica? Ela é jovem 3 também, Verônica. Eu gostaria de pedir alguém para ler um ensinamento da mensagem. O dever dos membros é salvar as pessoas uma a uma. Os homens são filhos de Deus. Independente de terem fé ou não, Ele deseja salvar a todos. Portanto, todos acabarão sendo salvos. Todavia, as pessoas que conseguiram compreender esse desejo divino devem arrepender-se o quanto antes e ajudar as que não o entendem, conduzindo-as pelas mãos. É dever dos membros fazer com que todos, um a um, ouçam a voz de Deus e compreendam a sua vontade sem abandonar as pessoas que não a compreendem. Atualmente, não há necessidade de ficar escolhendo as pessoas. Baseados no grande desejo de Deus de salvar a todos, precisamos mantê-los sempre atentos. Portanto, o paraíso deve ser construído não somente com reunião de pessoas puras, mas podemos dizer que Deus deseja salvar mais ainda as pessoas com maior quantidade de máculas. A religião Shinto ensina que as pessoas benévolas serão salvas, mais ainda as más. Creio que devemos trabalhar colocando a vontade divina no fundo dos nossos corações. É bom que comecem a salvação pela parte mais fácil, mas quanto mais difícil for, mais a pessoa se esforça. Assim sendo, a força necessária para vencer a dificuldade é enviada naturalmente por Deus. Em cada situação, Deus concede infalivelmente aos membros da nossa igreja uma força de 1% a mais em relação ao seu oponente. Por isso, jamais perderão. Como por trás de nós existe um Deus de poder tão absoluto, creio que poderemos trabalhar tranquilamente. E se um dia tivermos de admitir que não foi possível encaminhar as pessoas porque trabalhamos negligenciente, a dignidade da nossa igreja cairá por terra. Se isso acontecer, não terá sentido termos tido a permissão de ingressar mais cedo na igreja e praticar o jorei. A época de formalidades e de treinamento já terminou. Daqui para frente, devemos nos devotar à salvação do próximo, esquecendo-nos até de nós mesmos. Não temos mais desculpas. No mundo religioso, atitudes como já trabalhei muito, vou folgar um pouco, passando a dedicação para outras pessoas, não são permitidas. Mesmo que crianças e adultos se empenhem em servir a vida inteira, não será suficiente. Nidae Sama, em 23 de maio de 1961. Obrigado. Gostaram? Eu gosto muito de Nidae Sama, né? Vocês já leram esse livro? Agora ele está diferente, né? O formato, né? Mas é da coleção da Fonte da Sabedoria. Nidae Sama era muito clara, né? Muito simples, muito
claro, né, para fazer a leitura. Esse ensinamento tem vários pontos que faz a gente refletir, né? Primeiro, nós já tivemos oportunidade de conhecer o Jorei, de conhecer Meixo-sama. Não foi uma grande permissão que nós tivemos de sair na frente dos outros? Tem um monte de gente que ainda não conheceu, não é? Não conheceu o Jorei, não conheceu o Meixo-sama. Nós tivemos permissão de conhecer antes. Quem aqui conheceu o Meixo-sama já desde que nasceu? Nossa, parabéns. Né? Melhor ainda, né? Grande permissão. Eu não, eu conheci com 17, quase 16 anos, quase 17, né? Mas é grande permissão nossa ter conhecido antes. Então a gente tem que aproveitar essa permissão. Mas aproveitar como? Eu recebi Jorei, agora minha vida está melhorando, para mim está tudo bem. E os outros? Os outros... Deixa para lá. Não, né? A gente conheceu antes, então nós temos a missão de levar para quem ainda não conheceu. Levar para pessoas que ainda não conhecem o Jorei, para quem não conhece o Meixo-sama. Então, quando a gente fala de encaminhamento, não é porque quer ver a igreja cheia, fazer encontro de frequentador lá no solo sagrado, o solo sagrado ficar assim de gente, só para encher o solo. Dá um trabalho, viu? Alugar ônibus, leva um monte de gente, dá trabalho. Era melhor todo mundo ficar em casa dormindo. E só por ir inventando essas atividades. Reverendo Isaac fica inventando isso. Nada. É grande oportunidade de salvar pessoas, de mudar a vida de pessoas. Como a Bruna contou, a cunhada dela estava com início de depressão, foi lá, voltou diferente. Muitas outras experiências também surgiram. É grande oportunidade nossa de ser útil. A Nidai Samba fala assim, às vezes a gente também tem receio, né, de caminhar. A Nidai Samba falou assim, Deus sempre vai dar para a gente uma força maior do que a do nosso oponente. Tem uma força que não quer que a gente caminhe. Existe a força contrária, que não quer que a gente salve as pessoas. Só que Deus sempre vai dar para a gente uma força maior. Então, a questão é a gente estar disposto. Posso contar? Eu vou tentar contar só uma experiência minha de caminhamento. Posso? É curta. Eu sei que vocês não vão aguentar muito tempo. É só meia hora. Não, só para a gente pensar como o encaminhamento ele é regido pelo mundo espiritual. Só que a gente não pode perder a oportunidade. Outro dia eu estava indo para o Jorei Center, né? Peguei o ônibus e agora com o bilhete único, não é bom, né? A gente pode pegar vários ônibus, né? Com uma passagem só. Antes eu andava até o ponto, mas aí, como teve bilhete único, eu comecei a pegava na porta de casa, passava 3 pontos, eu descia e pegava outro que me deixava perto do Jorei Center, né? Aí, aquele dia que você levanta, mas não acorda, já aconteceu isso? Não é hoje não, né? Mas tem dia que a gente levanta, mas não acorda, né? Eu levantei, mas não estava acordado ainda, peguei o ônibus. Passou 2 pontos, eu desci. Era 3. Eu desci no segundo ponto. Quando eu desci, falei, desci no ponto errado. Aí eu falei, agora, o que eu faço, né? Não pode voltar para trás. Entrar no mesmo ônibus não pode pôr o bilhete, né? Ai, meu Deus, vou esperar outro ônibus. Eu podia ir andando, né, até o outro ponto. Mas, olha, não vou ficar aqui esperando outro. Mas que eu cheguei na calçada, capasta, assim, uma senhora, uma jovem senhora, né, com uma criança no colo, falou assim, o senhor é segurança? 7 horas da manhã, eu de terno, gravado, num sono danado, capaz assim, o senhor é segurança? Eu? Não. Segurança não, né? Ela, meu marido é. Eu, tá, marido da senhora é, né? Eu olhei para ela assim direito, né? A criança que estava no colo dela, o menino, né? Estava bem vestido, tudo, mas estava descalço. 7 horas da manhã, criança descalça.
Eu falei, já que o papo está sem pé nem cabeça, eu olhei e falei, ué, o menino perdeu o sapato? Já tá tudo esquisito mesmo, né? Você perguntou se eu sou segurança, se não sou, do marido não é, não estou entendendo nada. Mas o moleque perdeu o sapato? Não, moço, saí de casa tão correndo, o menino estava com febre, passou mal a noite inteira, vomitou, eu saí correndo para trazer ele aqui na clínica, para passar pelo médico, pronto-socorro, aí até esqueci de pôr o sapato. Imagina, né, a mãe sair de casa com o menino, esquecer de pôr o sapato, né? Aí eu falei, eu não desci no ponto errado, né? Eu desci no ponto certo, né? Só que aí daquele negócio, né? Ela falou que o menino passou mal, que não sei o que, teve febre, o que eu vou falar, né? A gente sente o negócio, você não sente no coração? Aí eu preciso falar do Jorei. Não sente? Se sente, tá bom, viu? Se não sente, é pior ainda, mas se sente, né? Vai ver aquele negócio, ai meu Deus, o que eu vou falar, né? Aí eu olhei bem para ela, e falei, é mesmo, seu filho teve febre? Ainda tá, moço, só. Aí eu coloquei a mão assim na testa, é mesmo, né? Tá, o menino tá bem quente, tava vermelhinho, assim, né? Aí eu falei, por que? E aí eu levou no médico, levei, moço, já deu a receita aqui, falei, o que é, né? Aí o médico falou que é virose. Tudo é virose, né? Aí eu falei, ai meu Deus, eu preciso falar do Jorei, o que eu vou falar, né? Você já pergunta, já pensa assim, será que eu tô com algum folder, com alguma coisa do Jorei, o que eu vou explicar, né? Mas eu olhei bem e falei, olha, eu tenho uma filha na mesma idade do seu filho. Toda vez que ela tem isso que seu filho tem, essa febre assim, eu faço uma oração para ela e ela fica boa. Eu posso fazer para o teu filho? Ela ficou olhando assim, pode, né? Ela ficou meio espantada, né? O papo estava esquisito mesmo, então não tem problema ficar esquisito. Aí eu falei assim, então, vou fazer. Aí puxei ela pro canto da calçada, assim, que a gente estava quase no meio fio, né? Puxei ela aqui? Eu falei, aqui mesmo, né? Aí eu peguei, coloquei a pasta assim, né? Falei, ai, bicho samba agora, né? O ponto assim, né? Aí, bicho samba, né? Aí eu fiz assim, né? Pedi permissão, mas pelo amor de Deus, atua aí que o moleque tá com febre, né? Se acontecer alguma coisa, né? Vai que aumenta a febre, piora, mas a gente já começa a pensar, né? Aí eu pedi permissão assim, fechei o olho para ninguém me ver, né? Ponto assim, né? Se a gente fica de olho aberto, todo mundo tá vendo a gente, né? Aí eu fechei o olho, ninguém vai me ver, aí comecei a me estagiarei. Aí ninguém tava me vendo, aí passou uns 4, 5 minutos assim, ela, nossa, moço, tá baixando a febre. Aí eu abri o olho, mas agora todo mundo pode me ver, né? Agora já pode ver. 10 minutos abaixou a febre do moleque, né? Aí, nossa, moço, essa oração fez bem para ele, que não sei o que eu falei. Essa oração eu chorei. A senhora conhece? Não, nunca ouvi falar. Onde a senhora mora? Mora em Pirituba, né? Estava no ponto lá na Lapa. Mora em Pirituba. A senhora mora em Pirituba. Que lugar mais ou menos? Perto do terminal. Falei, lá perto tem o lugar que faz essa oração. Chama Jorei Center. A senhora não gostaria de levar seu filho lá? Leva lá, eu conheci a missionária de lá, a Sandra, né? Falei, leva ela lá, leva ele lá, procura a Sandra. Pede para ela fazer essa oração para ele. Eu tenho certeza que seu filho vai ficar bom. Não vai precisar tomar nem nada desse remédio aí, não. Leva lá. E onde é? Eu falei, eu não sei o endereço. A senhora pode me dar seu telefone? Eu vou anotar, assim que eu chegar. Eu não ia falar para ela que eu ia para o Jorei Center, né? Eu falei, assim que eu chegar no meu trabalho, eu pego o endereço, o telefone dessa unidade, perto da sua casa, e posso ligar para a senhora, falar, pode pegar o telefone dela, né? Cheguei no Jorei Center, já peguei o endereço de Pirituba, aí liguei para ela. Como é que ele está? Moço, ele está dormindo, nem teve mais febre, que não sei o quê, tal. Falei, então, eu peguei o endereço, seu marido já chegou? Já chegou. Falei, então leva ele lá, seu marido, leva lá, procura a Sandra está lá. Ela foi. Passou 3 meses, sabe onde eu encontrei ela? No centro de aprimoramento lá para receber o Ricardo. Ela, o marido, o filho, tudo, né? Então, assim, a gente aprendia, a gente não perdeu a oportunidade. Estava com sono. Quem caminha não é a gente.
é o mundo espiritual. A gente tem que estar atento. Né? A gente está atento. Quando que a gente fica atento? Alguém falou lá no fundo baixando? A pessoa está ligada, né? Está ligado. Está ligado em quê? Em Deus. Em Deus, em É, porque beijo dormiu. samba. Então a questão é a Tava gente estar ligado. Eu acredito assim, ó, caminhar não é a gente que faz, mas a gente precisa estar vibrando na sintonia de beijo samba. Está vibrando no joreio. Tem que estar com o joreio correndo na nossa veia. Qualquer coisa que acontecer, a gente já está pensando, como é que eu vou encaixar para ministrar joreio? Como é que eu vou colocar para essa pessoa receber joreio? Aí a gente consegue encaminhar. É lógico que se eu for contar a experiência que não deu certo, eu também tenho um monte, viu? Tem um monte que eu ofereci, a pessoa não aceitou. Mas qual o problema não aceitar? Se a gente oferecer e ela fala não, é a mesma coisa que a gente não oferecer. O não a gente já tem, né? O não tem facilmente. Se não oferecer, é 100% de não. Se oferecer, tem 50% de chance de sim. Então a chance do sim é muito maior se oferecer. Se não oferecer, pronto, é não. Né? Só a gente está atento. Mas outro ponto, às vezes a gente fica preso no nosso problema. Não é? Todo mundo passa por dificuldade, não passa? Tem purificação, acontecem as coisas, não é? Quando a gente está muito centrado no nosso problema, na nossa dificuldade, aí a gente não consegue enxergar dos outros. Igual a Linda Samba falou, para a gente salvar as pessoas, às vezes a gente tem que esquecer dos nossos próprios problemas. Posso contar outra experiência? É outra, eu falei que ia contar uma só, agora eu lembrei de outra. Quando eu estava no solo sagrado do Japão, né? Quando cabe só logo um pouco, né? Porque caravana. E eu estava. Fui um período de difusão, fui para Tóquio e estava fazendo difusão. Estava assim, muito empenhado em encaminhar pessoas, tinha uma tarefa. O vereadíssimo Watanabe tinha dado uma tarefa para a gente em 3 meses encaminhar, salvar 30 pessoas. Então estava assim, igual o Cid na lata, sabe? Que fica doido para encaminhar pessoas. Só que teve um dia, 5 horas da manhã. Acabei de receber informação que no Japão só foi o seminarista que mais encaminhou gente, da Tabação Verde. Quem foi o Liguaru? Não posso formar muito. Tem muito Liguaru, dá muito. Mas, nesse dia, no dia, assim, dia 22 de maio, 5 horas da manhã, eu recebi um telefonema da minha mãe, comunicando que minha avó tinha partido para o mundo espiritual. E assim, toda a minha infância foi junto com a minha avó. Minha avó morava com a gente, então, assim, meus pais trabalhavam, né? Saíam cedo de casa para trabalhar, voltavam à tarde, então, a partir a gente ficava muito tempo com a avó. Então, sempre tive assim, um carinho muito grande pela minha avó. E quando eu fui para o Japão, minha avó já tinha idade, eu despedi da minha avó na rodoviária, lá em Bauru, né? Sou de Bauru, né? Alguém conhece Bauru? Não é o lanche da cidade, né? Então, quando eu despedi da minha avó, eu falei, ai, bicho samba, tomara que quando eu retornar do Japão, minha avó ainda esteja viva, né? Mas sabia que existia a chance de não encontrá-la, né? Mas aqui no mundo material. Mas despedi, como eu fui para lá para ficar 1 ano, falei, um ano acho que ela aguenta. Todo ano ela fala que vai morrer, mas acho que 1 ano ela vai aguentar, né? Mas passou 1 ano, eu não voltei, eu fiquei mais 1 ano. Então, na metade desse 2º ano, ela não aguentou e partiu para o mundo espiritual. Quando eu recebi a ligação, eu fiquei muito triste. Chorei assim e tal, fui no altar, fiz oração, né? Agradeci pela existência dela. Aí liguei, comunicar o ministro, né? O chefe de responsável de área, que estava cuidando de mim. Liguei para comunicar. Ele falou, bom, já que sua avó partiu, né, para o mundo espiritual, e você está aqui no Japão,
acho que é uma oportunidade importante para você. Vai até a Tami e faz oração para sua avó, lá no altar dos antepassados, do Soreixa, no altar dos antepassados de Atami. Eu chorei mais ainda, né? Porque seria outra grande oportunidade de fazer oração no dia no altar dos antepassados de Atami. Aí eu fiquei muito emocionado, embora eu não tivesse nem dinheiro para pegar o trem, mas dei um jeito lá, conversei em outro, consegui. Aí fui, peguei o trem bala, sabe? Quem foi para o Japão, eu durante o trem bala, é rapidinho de Tóquio até Atami, dá 50 minutos. Só que eu estava muito triste, né? E quando eu entrei, o trem assim no Japão, o trem bala, são 3 cabines, né? E é um lugar numerado, que não sei o que, eu não gosto de sentar no meio, né? Mas na hora que eu estava tão preocupado, eu falei, eu não vi, eu gosto de sentar no corredor, assim, né? Gordinho, assim, sempre fica mais espaçoso no corredor. Aí eu falei assim, bom, eu não vi, eu sentei no meio. Aí sentei no meio, aí sentou um senhor aqui do meu lado e uma senhora, uma jovem senhora aqui, grávida. Só que eu sentei, eu não queria saber de nada, eu fechei o olho assim, fazendo auto-jurei e lembrando da minha avó. Eu falei, puxa, a vida da minha avó foi embora, né? Minha avó que criou e estava remoendo aquilo lá. Passou 10 minutos, 21. Aí eu pensei, estava chorando, né? Será que minha avó ia ficar contente de me ver chorando assim? E eu falo para todo mundo também que o mais importante é a gente fazer pessoas felizes. E eu estou aqui do lado de 2 pessoas, e até agora eu nem olhei para a cara delas, não sei se elas estão bem, se não estão, e eu estou chorando por causa do meu problema. Que não era um problema, porque partir para o mundo espiritual, todo mundo vai um dia, né? A gente não tem pressa, mas, né? Se a avó partiu, faço oração para ela, não sempre. Mas, eu falei assim, puxa vida, acho que ela não ia ficar contente em me ver desse jeito. E minha avó ficou muito feliz quando eu fui para o seminário, que ela falou assim, alguém na família vai pensar na felicidade dos outros. Ela ficou muito contente. E ela falou, parabéns, né? Segue sua missão. Aí eu olhei para o lado assim, tipo o senhor dormindo e a japonesa grávida estava assim, olhando assim, né? No Japão, tem assim, um costume, quando você conhece a pessoa, né? Passa a mão na barriga da pessoa grávida. É para dar sorte o bebê, entendeu? Aí eu não pensei 2 vezes, eu pedi Meixo Sama, eu quero ministrar a joelho dessa senhora. Eu vou colocar a mão na barriga dela. Se ela me bater, tudo bem, mas eu vou pôr na mão para ser jorei. Eu quero ministrar jorei para ela. Então, por favor, Meixo Sama, meu Deus. Aí eu peguei, coloquei a mão na barriga dela. Ela levou aquele, imagina, quase que eu saiu, né? Ela assustou assim, né? Mas eu não fiquei com a mão assim, não. Foi rapidinho, né? Então, aí ela olhou assim, eu falei, é para dar sorte, né, cara, de brasileiro, não sei o quê, né? Porque como japonês, ela assustou, para dar sorte. Eu falei, então, né? Que quando eu cheguei no Japão me falaram que podia passar, que era para passar a mão na barriga de grávida e tal. Aí ela olhou assim, né? Mas eu falei, passei a mão pensando no jorei, né? Aí ela falou assim, mas meu filho está precisando de sorte mesmo. Eu falei, por quê, né? Ela, não, eu estou indo para Kyoto agora. Ela estava indo para Kyoto. Porque eu estou com gravidez de risco. Eu tive sangramento semana passada. Isso para entender tudo em japonês, viu? Dicionário, não sei o quê. Mas eu não entendia tudo, eu só entendi que ela estava com problema, né? Ela, não, tive sangramento, não sei o quê. O médico falou que eu tenho que repousar a gravidez toda, né? Aí eu falei, olha, eu vim aqui para o Japão porque eu vim estudar a energia da mão. Energia da mão. Né? Ela porque eu conheci no Brasil essa energia, porque uma pessoa que a mãe perdeu 3 filhos, e quando ela ficou grávida dessa pessoa, que me mostrou a energia da mão, eu contei a experiência assim, porque uma das pessoas que me encaminhou, que me ajudou no treinamento, ela recebeu o Ricardo por causa dos pais. A mãe perdeu 3 filhos. Quando engravidou a 4ª vez, conheceu o jorei. Recebeu o jorei a gravidez toda e nasceu essa filha, depois nasceu mais 2 filhos e tal.
eu resumi assim, falei, ó, eu conheci por causa disso, uma pessoa que teve gravidez de risco, com a energia da mão, teve 3 filhos. Então ela falou, era a energia da mão. Eu falei, você não conhece? Eu falei, Jorei, né? Não é todo japonês que conhece o Jorei, viu? Quando você fala Jorei, não é todo mundo que entende, não. Jorei foi o Meixo Sama que criou. A letra já existia, mas a palavra Jorei, o Meixo Sama uniu 2 ideogramas. Né? Aí ela falou, não conheço. Eu falei, energia da mão. Olha, posso fazer para você? Eu estou estudando, vim para cá para estudar. Eu vou resumir. Ministrei Jorei nela. Ela sentiu um calorão danado na hora do Jorei. Aí ela falou assim, né? Nossa, eu gostei muito, senti muito calor e tal. E o trem-bala até ar-condicionado, né? Estava fresquinho. E ela sentindo aquele calorão. Eu falei, olha, você vai para Kyoto, né? Eu falei, lá tem lugar que faz essa energia da mão. Eu posso indicar para você onde é? Ela falou, pode, né? Eu falei, só que eu não sei onde é. Eu nunca falo para a pessoa, vai lá. Porque ninguém vai. Ué, vocês vão para um lugar que vocês não conhecem, assim, se alguém falar para ir? Eu gosto de amarrar. Então eu falo assim, ó, me dá seu telefone, eu vou chegando eu estou indo para um lugar agora, eu estava indo para o Sagrada-Tami. Eu vou descobrir onde é lá em Kyoto, e eu ligo para você e te informo. Pode ser? Porque se a gente fala só, vai lá, é muito solto. Então eu gosto de fechar o negócio. Aí quando eu cheguei a Tami, eu resumi a história e tal. Só que quando eu cheguei a Tami, eu cheguei tão feliz, até esqueci, minha avó tinha morrido. Esqueci de fazer oração. Não, eu fui fazer oração, mas eu cumprimentei o altar, fui correndo pegar, aí liguei para ela, ela estava no trem, viu? Aí peguei o telefone, falei, ó, vim em tal lugar, tal, passei para ela. Eu vou resumir a história. Ela chegou em Atami, procurou o Jorei, recebeu o Jorei a gestação toda. O filho dela chama Anthony. Eu sou Antônio, tá? O moleque já tem 17 anos, já está grande. Quando eu fui no Salto Sagrado há 2 anos atrás, eu encontrei com ela, com o filho, né, com 15 anos. Mas vou contar da minha avó. Depois que eu liguei para ela, eu fui no templo. Aí eu lembrei, minha avó morreu, né? Preciso rezar para minha avó. Fiz oração. E quando eu estava fazendo oração no altar de Espírito Novo, comunicando a Deus, né? O falecimento da minha avó, aí a minha avó abraçava a gente assim de um jeito, que era só ela que abraçava a gente. Quando eu terminei a oração, eu senti assim o abraço da minha avó. Minha avó abraçando, eu falei, ela está aqui já. E eu senti assim, um abraço contente da minha avó. Ela partiu para o mundo espiritual, mas eu acho assim, ela estava contente porque eu estava procurando fazer pessoas felizes. Né? Não sei se era para contar essa experiência ou não, mas a gente não fica preso no nosso problema. Tem pessoas do nosso redor que também estão sofrendo e também têm problemas. E que quando a gente coloca a felicidade dos outros em primeiro lugar, o Meixo Sama cuida da nossa. Bom, eu não estou aguentando mais falar e vocês não estão aguentando mais ouvir minha voz, né? Eu posso pedir para uma pessoa que todo mês encaminha, todo mês apresenta pessoas no Torna. Eu posso pedir para ela contar como é que ela faz? Vocês querem ouvir? Sim. Dona Neide, vem cá. Bom dia a todos. Ministro pediu, eu fiquei emocionada, ao mesmo tempo eu falei, como? Diante de toda essa experiência, né, muito emocionante que ela montou, eu não tenho mais nada quase para falar. Porque quando a gente usa o amor de Deus mesmo, se liga em Deus, Ele atua, e quando vem pessoas é porque os antepassados que mandaram elas virem até a nossa unidade, e essa sinceridade que a gente tem que ter
Ao receber uma pessoa, é porque ela vem com todos os problemas que nós chamamos de purificação. Elas não sabem o que é purificação, então elas vêm para resolver os problemas, né? Tanto de doença, como de pobreza, como de conflito. Sobre relacionamento, né? Muitas vezes vem pedindo emprego, ou para resolver um problema financeiro. Então, o que a gente tem que fazer? Quando eu venho para a unidade, eu dedico, graças a Deus, eu, Messias Meixo Sama, há 20 anos que eu comecei aqui no Mandaqui. Então, eu venho para cá, eu deixo tudo. Eu posso ter netos com febre, filha pedindo para eu ficar com o neto. Eu falei, hoje não. Quinta-feira é sagrado para eu dedicar aos meus antepassados e aos antepassados de todas as pessoas. Então, quando eu recebo uma pessoa, a primeira impressão é que fica. Porque se a gente recebe uma pessoa que está bem assustada com tantos esses problemas que nós chamamos de purificação, e a gente vem com o cara amarrado, com nossos problemas e recebê-los, eles não vão aceitar. Por quê? É que a energia é passada assim da gente para outra pessoa. Porque eles percebem, todo mundo percebe quando a gente gosta de alguém, quando a gente tem amor verdadeiro por aquelas pessoas, quando a gente tem sinceridade ao receber uma pessoa para fazê-la feliz. E o segredo da felicidade é receber as pessoas bem, mostrando o caminho de Deus, de Meixo Sama, né? Ensinando que a gente pode reconstruir o paraíso que a gente considera perdido, fazer o paraíso dentro de cada um de nós, porque esse paraíso é só a gente, né, se ligar com Deus e despertar e fazer com que as pessoas acreditem que elas podem mudar e fazer a mudança em volta. E caminhando pessoas é isso, tendo verdadeiro sentimento de amor mesmo, falar, eu quero muito que essa pessoa, em nome de Deus e Meixo Sama, seja feliz. Como? Mudança, né? Como eu já falei. Então eu recebo, como a gente fala sempre, quando a gente vai numa loja, vai comprar uma bolsa, um sapato, qualquer objeto, a gente chega e quando a vendedora vem com cara feia, a gente acaba indo embora, falando, nossa, nem fui bem tratado, né? Não tem nada a ver o material com o espiritual, mas é somado os dois, né? Então você vai embora, mas se vem uma moça simpática, uma pessoa simpática, agradável, sorridente, te atender, você acaba comprando, mesmo que você não queira. Então, isso eu aprendi aqui. Eu tenho essa permissão de Deus, né, de continuar ainda dedicando na parte da expansão, que eu estou aqui, porque já era para estar aposentada pela idade, mas não espiritualmente, mas quero continuar até quando Deus e Meixo Sama me der essa permissão. Quero ainda encaminhar muitas pessoas, quero fazer as pessoas felizes, porque não tem muita gratidão quando a pessoa agradece, a gente também sabe que ela está ficando melhor, que ela está se tornando feliz, que ela pode fazer outras pessoas felizes, se ligando a Deus e o Messias Meixo Sama. Eu acredito que vocês também são capazes, porque o ensinamento de hoje, né, atitude mental, se eu posso, vocês também podem. Muito obrigada. A dona Neide, ela não encaminha só aqui. Ela vai no cabeleireiro, ela encaminha. Ela vai no mercado, ela encaminha. Ela vai na esquina, na papelaria, ela encaminha. Todo lugar ela encaminha. Ela tem o jorei na veia dela. Jorei, Meixo Sama, o tempo todo correndo na veia. Ela recebeu graça. Muitas graças, não é? Ela tinha depressão, conheceu o Meixo Sama, transformou a vida dela. Sabe como ela encaminha? Conta para todo mundo a experiência dela. E que vem geralmente as pessoas do mesmo, a purificação. Para todo mundo ela conta a experiência. Ela fala, eu recebi jurei, eu conheci jurei, conheci Meixo Sama e minha vida mudou. É assim que ela encaminha. Ela falou de como encaminha no Jurei Center, né? Atende todo mundo com simpatia, com amor, com carinho. Mas em todo lugar que ela está, ela não perde a oportunidade de colocar para outras pessoas sobre o jurei. Posso chamar outra pessoa para me ajudar? Pode. Outra pessoa? Pode? Vocês querem ouvir? Ela vai falar só uma hora. Tá? É a Verônica. A Verônica também, todo mês, é a Verônica.
agradeço a Deus, a minha instituição por estar aqui. E olha, ainda vou falar, a única coisa que, a primeira coisa que faz a gente é a gratidão, né? A Deus, a minha instituição, mas a obediência também, eu estou aqui de obediente, tá, gente? Sobre encaminhamento, a minha primeira professora é a Neide, então fui muito bem recebida, então vamos falar de graça. É o seguinte, a gente quando vai encaminhar, ou quando vai ministrar jorei, em qualquer lugar que a gente é um jorei center ambulante, como todos os nossos ancestrais, reverentes, já falaram para a gente aqui ensinar. Então a gente é um jorei center ambulante, somos um pedacinho do altar, e qualquer lugar que você estiver, você vai ministrar luz, você pode ajudar a pessoa, você pode ligar ela a Deus, você pode salvar ela. Agora, a gente está acostumado a gostar só da gente e não querer se expor. Fica com vergonha. A gente é tímido, né? Tanto que para eu falar aqui, obrigada. Então o que acontece? Para a gente vencer isso e falar, o senhor quer receber jorei? Já é o primeiro desafio. Falar, para quê? Para aqui é tão confortável, ninguém sabe o que eu penso, né? O que eu estou sentindo. Quando eu falar, ó, você quer receber jorei? Ela vai falar, não, eu vou com aquela cara de tacho, né? Ou então vai falar, o que é isso? De onde saiu? Essa mulher é louca. Né? A gente cria tudo isso e fica carrega com a gente em qualquer lugar que a gente vai. Então eu passei por uma experiência de várias de salvação, que foi o seguinte, eu estava chegando, uma quinta-feira santa, eu estava chegando, nessa daí eu não sei se eu caminhei, tá? Mas pelo menos eu quero mostrar assim, por que eu tenho esse sentimento. Chegando do serviço, passei no mercado com uma sacolinha de compra, quando eu estou descendo a rua onde eu moro, veio os motoqueiros e os caras estavam em dois e eles encostaram a arma e falou, entrega as coisas. Nessa hora, eu fiquei desesperada. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, ele pediu para me entregar a bolsa. Eu sou policial e eu tenho distintivo, estava vindo do serviço, né? Em qualquer lugar que você vai, está ali caminhando. Ele vai levar a bolsa, o cara vai me executar. Né? Falei, e agora? E eu tinha o dia da gratidão. Eu falei, mas isso é meu dia da gratidão. Caramba, meu. Aí eu pensei assim, porque eu já tinha esse sentimento. Quando eu cheguei do banco, era para fazer isso. Eu falei, não é possível um negócio desse comigo, né? A gente reza tanto, né? Aí tá, e veio o cara e encostou a arma. Nessa hora, eu pensei, pode ser que seja o meu último instante. O que eu vou fazer? Eu levantei a mão e comecei a ministrar jorei. Nessa hora eu não tive vergonha nenhuma. Né? Eu nem perguntei se eu quer receber. Não precisou nada disso. Eu levantei, cantei o samba e gritei. E o que aconteceu? Diz que o prédio da frente disse que nunca ouviu um grito tão horrível. Bom, gente, eu também canto no coral, entendeu? E, graças a Deus, eles foram embora. E eu voltei para casa desesperado, tremendo como eu estou agora. E falei para os meus familiares, olha, novamente, eu tive a vida salva. Tive a vida salva, acredito que foi por Deus, minha instituição, meus ancestrais antepassados, e principalmente pela luz do jorei. Aí eu agradeci tanto a Deus que eu pensei assim, nossa, além de eu não ter morrido, ainda não me dei um cara, meu. Eu me algum crédito nisso, não. Oh, fiquei feliz, mas meu pai é policial aposentado. E quando ele me viu e eu contei aquilo, o meu pai ficou desesperado. E falou, você tinha que ter matado o cara. Né? Se é polícia, nem que você morresse, o cara, você devia ter matado e levado um. E eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei tão feliz de eu ter rezado. E o meu pai me fala uma coisa dessa, né? E meu pai ele ficou muito transtornado. Ele já teve infarto, já teve 2 infartos. E ele ficou tão transtornado que eu comecei tudo de novo. Falei, meu filho, só acabou de me salvar, Deus. Mas só salve meu pai também. Ele estava passando muito mal. Comecei a rezar de novo, né? Eu disse, Morito, me salva, por favor. Me salva, me salva. Aí, graças a Deus, meu pai está dando bronca em mim até hoje. Me trouxe até para dentro de casa. Né? Ele não é membro, mas ele recebe jorei. Né? E ele sabe da salvação que a gente teve através dessa música. Tive outras experiências também, que foram muito fortes. Meu pai estava para cair com o meu carro no precipício. Aí, né, anteriormente, no sonho, umas pessoas vieram na minha casa e falaram assim, ó, ele não morreu porque você está levantando a mão. O que é isso? E eu falei assim, levantar a mão é jorei. Então, o que é o jorei para mim? Ele falou, é o sangue que corre na sua veia.
Eu estou devendo muito meu. Da última vez eu falei, caramba, eu já devia, agora então, como é que eu vou pagar esse negócio? Então, em qualquer lugar que eu estiver, de todo o meu coração, eu levanto a mão e nisso chorei, posso passar vergonha, posso parecer louca, eu trabalho na delegacia, aquela minha amiga que chegou também trabalha em delegacia, o ambiente lá é muito difícil, você nunca pensa que você vai numa delegacia, alguém vai rezar você. Eu agradeço a Deus, a decisão, a permissão, ela foi encaminhada, estou cuidando de outra que hoje vai receber o Ricardo também. Só quero falar um detalhe dessa última, a Beatriz também, vai atrasar um pouquinho, mas está chegando, graças a Deus, na semana. Que é o seguinte, nessa última vez, a gente chamou para ir nesse evento, de 10 pessoas que eu tinha convidado, as 10 do serviço disse que ia. Como falou que era 6 horas da manhã, só uma que ficou. Aí a Beatriz. Aí ela falou que ia. Quando chega na hora, 7 horas aqui, a mulher veio de Sapopemba. Aí ela não conseguiu chegar. Aí o ônibus saindo, o pessoal lasqueiro no solo, todo mundo com aquela cara, né? De irmãos felizes, vamos esperar. Aí para não atrasar, eu falei, Beatriz, eu desci do ônibus, peguei o metrô, desci no Jabaquara, falei, não, vou com você, nós vamos chegar lá. E continuei descendo. E descendo ainda a mulher até chegar no solo. Quando nós chegamos no solo, nós chorando. Ela falou, nossa, é nesse lugar que eu precisava chegar. Então, às vezes, o que pra gente parece que é, mas pela minha dica, vocês viram que isso não é nada. A gente tem que fazer um pouquinho mais. Buscar um pouquinho mais de dentro da gente mesmo. Né? Da onde que está essa partícula divina aí, que pode ser útil para a santo, para conseguir ajudar. Muito obrigada, hein? Então, acredito que encaminhamento, né, assim, acompanhamento, é a gente ter o desejo de ser útil a Deus para mudar a vida das pessoas, para salvar as pessoas. Por trás dela tem o mundo espiritual, por trás dela tem os antepassados. Eles também querem a mesma coisa. É só a gente não perder a oportunidade. Para a gente não perder a oportunidade, eu acho que é isso. A gente está vibrando com as graças, com os milagres que a gente recebeu. Como o líder Samba falou, por mais que a gente faça, ainda vai ser pouco. A gente tem esse sentimento de querer fazer o máximo. Eu acho assim, eu falei, né? Sangue, nossa veia tem que estar correndo do joelho. Eu acho que a gente tem que estar assim, tem que estar com tesão para encaminhar, tá bom? Muito obrigado.